Salve a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo aqui, tratando da vida espiritual. Quem não assistiu os vídeos, volta lá, assiste os vídeos. É importante você ter essa noção, essa sequência. Nós já estamos falando de oração. No vídeo passado, terminamos ali falando sobre a oração ministerial e aquilo que nós oramos. Nós buscamos ali em Tiago, né, onde nos fala para orar, a oração do justo tem muito efeito, e aí ele traz ali o exemplo de Elias, que orou para não chover, e não choveu, depois orou e choveu, e a gente vimos ali que no contexto ali do problema, porque Elias orou para não chover, é a questão do pecado de Acabe, o pecado da nação, porque a nação ela acaba sendo influenciada pelo governo que o governa, e aí trazendo isso para a nossa realidade, nós vimos aí, eu falei aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei da Maria da Penha, e falei do amor, e nós terminamos falando do amor, porque se a pessoa não ama, ele jamais vai tratar bem as pessoas que estão em torno de si, que é os seus, a família. Ele jamais vai respeitar o seu próximo. Não tem como a pessoa respeitar o próximo se ele não tem amor nele, porque quem não ama, às vezes não ama nem a si mesmo, como é que ele vai amar o próximo? Se não ama, não tem respeito. E então a vida de uma família onde não tem amor é uma vida destroçada, e nós precisamos pregar para que a família ela seja curada, sarada do pecado. Nós precisamos ministrar isso, e quando nós vemos ali o exemplo que Deus levantou, o profeta Elias, ele levantou e ele foi diretamente falar ali com Acabe, né? Ele pregou a Acabe, ele pregou a toda a nação de Israel. E ele veio para pregar mudança, porque todas as vezes que Deus levanta um profeta, para que porque o povo precisa mudar, porque o povo tem problema na vida do povo. Se não tiver problema, Deus não levanta profeta. Profeta é para que a pessoa venha a pregação, a pessoa retoma o caminho. Mas hoje os profetas de hoje é completamente diferente, né? E isso não é diferente porque quando a gente olha, por exemplo, para a vida de Jeremias, a gente vê que Jeremias, um profeta, a boca de Deus falava diretamente ao povo através de Jeremias, mas o povo não queria ouvir Jeremias, o povo queria ouvir os profetas do povo, né? Era o profeta do tempo, que existiam os profetas naquele tempo também, e era o profeta do povo que só pregava bênção, pregava vitória, e só pregava que Israel ia vencer, Israel não ia vencer os babilônios, não ia ser levar cativo, e ao contrário de Jeremias, que só pregava o cativeiro, e o povo foi para o cativeiro, porque Jeremias era o profeta de Deus, falando da boca de Deus, e Deus me levantou para pregar a palavra dele, que ele fez a boca dele, para pregar a palavra dele, o juízo dele, e me mandou pregar a você que está me ouvindo hoje, que o mal será punido, castigado, aonde ele reside, que é na pessoa que guarda o mal dentro da vida dele, que é a pessoa natural, carnal, que não passou pelo processo do novo nascimento. E então, se você ainda está no pecado, você está sujeito ao castigo de Deus sobre a sua vida. E isso vai acontecer, não tem quem mude. A única forma de você se livrar do castigo de Deus é se convertendo a Cristo Jesus. Não tem outra forma. Então Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é o único caminho que nos leva ao Pai. Então a conversão verdadeira nele, quando se converte nele, não peca mais, sai do pecado. Quem é convertido de fato a Jesus Cristo não está espancando a sua mulher, não está batendo na sua mulher, não está espancando sua família, seus filhos, mas está cuidando. Quem ama, cuida. Quem ama, doutrina a sua família, ensina a sua família. Quem ama, faz tudo para que a sua família esteja bem e não mal. E quem não ama, espanca, faz o mal, faz todas as coisas, né? Então é uma diferença que há entre a pessoa que ama, que tem a natureza de Deus, que a natureza de Deus é amor, e toda pessoa que é filho de Deus recebe essa natureza amorosa. Se você ainda está espancando a sua família, está batendo na sua esposa, porque você ainda não é filho de Deus, ainda não tem a natureza amorosa de Deus, e precisa passar por esse novo nascimento que eu tenho ministrado nessa série de vídeos. Vai lá e insiste que você vai ver.
Então precisamos compreender que a oração ela é válida, ela faz muito efeito, igual o Tiago disse, mas temos que lembrar que Tiago estava pregando para a igreja. Ele não estava pregando, ele estava pregando para pessoas convertidas, ele não estava pregando para o mundo. E hoje o mundo entrou para dentro da igreja, está dentro da igreja. Tem muitas pessoas que é crente e ainda espanca as suas esposas. Então isso precisa mudar. E nós vamos mudar como? Pregando a palavra de Deus, pregando a palavra e o juízo. Não adianta pregar só a palavra de vitória. Dessa série de vídeos aqui, eu tenho ministrado aqui somente sobre oração, a oração de poder, a oração que você vai fazer e você vai alcançar os objetivos, mas sendo filho de Deus, sendo novo convertido, sendo novo nascido em Cristo Jesus, sendo uma pessoa espiritual, não uma pessoa carnal. Então, esse amor de Deus que nos foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, que está lá em Romanos capítulo 5, verso 5, tem que estar no nosso entendimento, no nosso coração. O Espírito Santo tem que estar na nossa vida, habitar na nossa vida. E se o Espírito Santo habita na nossa vida, nós jamais vamos espancar alguém, seja esposa, seja filho, seja quem for. Não vou dizer que a pessoa não vai até dar, às vezes, uma palmadinha, uma coisa na bundinha do seu filho, mas até isso é proibido. Mas se a pessoa fizer isso, mas fizer com amor, ele só vai fazer assim e pronto, e não vai acontecer nada. E se a pessoa ele sabe conversar com o filho, ele sabe, na verdade, ali educar o filho, né? Ele sabe ali fazer com que o filho compreenda as coisas, sem ser preciso compreender pelo medo, mas compreender pelo amor, porque a doutrina verdadeira de Jesus Cristo é amor, o Evangelho é amor. E não há como ensinar, como educar, como doutrinar sem o amor. A doutrina sem o amor, ela é vã. Então precisamos ter fé que leva ao amor, que leva à santidade, que leva à justiça. Nós temos que ter justo para com os nossos e tratar bem. E quando nós olhamos lá para Filipenses capítulo 1, verso 9, a palavra de Deus diz assim: e peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória do louvor de Deus. Veja bem, nós estamos falando de oração e aqui é uma oração que Paulo está orando pela igreja, pelos filipenses, né? Ora para que ele seja, né, para que o vosso amor aumente mais. Então, uma oração sensata para esse nosso mundo de hoje é orar para que o amor aumente na vida das famílias que estão destraçadas, precisando amar, que se o amor estiver na vida delas, se nós conseguir ministrar o amor na vida da família, a família vai mudar. O marido não vai bater na esposa, a esposa não vai estar brigando com o marido não vai estar brigando com a esposa, não vai ter conflito, porque o amor é a única coisa que acaba com os conflitos, porque quem ama trata bem, cuida bem. E então, se for ministrado o amor, a família recebe o amor, eles vão ter uma vida diferente, eles não vão ter que passar por Maria da Penha, não vão ter que passar por justiça, porque a pessoa, quando ele chega a ser levado diante da justiça, para corrigir qualquer coisa, isso é um escândalo na vida da pessoa. A pessoa está participando de escândalo, e isso não provém dos filhos de Deus. Mas nós temos que compreender uma coisa: só oração basta não, só oração não basta, não é suficiente. Nós precisamos de ter a palavra. Olha bem o que a palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 1, verso 13.
primeiro verso 12, no contexto, está dizendo que nós fomos feitos para louvor, né? Como o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo, né? Então nós fomos feitos para louvor de Deus. Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Veja bem as informações que nós temos aqui nesse verso bíblico, né? Em quem também vós estáis, depois que ouviste o quê? Depois que ouvistes a palavra da verdade. O Evangelho é a palavra de Jesus Cristo, é a palavra da verdade, porque Cristo é a verdade, Cristo é o verbo, é a palavra, é a verdade. Então, depois que ouviste a palavra, é que a pessoa está em Cristo, né? É a palavra da verdade. O Evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, foste selado como o Espírito Santo da promessa. Então veja bem, tem umas coisas entrelaçadas, né? Nós só estamos em Cristo depois que ouvimos a palavra da verdade, que é o Evangelho da nossa salvação. Então é necessário que o Evangelho seja pregado, é necessário que a pessoa, a família humana seja evangelizada. De nada adianta nós orarmos para uma pessoa, se uma pessoa está mal na casa dela, se uma pessoa está espancando a sua família, está em conflito com a sua família, está tendo problema de relacionamento. Nada adianta você orar para ela, oh Deus, liberte aquela pessoa, se você não ir levar o Evangelho da verdade, o Evangelho da salvação na vida daquela pessoa. De nada adianta você tentar libertar essa pessoa só com oração. Essa pessoa não vai ser liberta só com oração. Claro que a oração do justo ela serve muito em seus efeitos. Mas se esse justo ele for uma pessoa liberta, e se a pessoa que ele está orando já for também uma pessoa liberta, uma pessoa em Cristo. Se não for uma pessoa em Cristo, é preciso levar a palavra, é preciso pregar o Evangelho. Então só a oração sem o Evangelho da verdade, sem o Evangelho que liberta, o Evangelho da salvação, que é a palavra de Cristo, sem pregar a Cristo para a pessoa, não adianta você orar. Você vai orar em vão para essa pessoa, você vai orar a vida toda para essa pessoa e não vai adiantar. Tem muitas mulheres batendo o joelho no chão, orando para o marido, e não acontece nada, porque não pregam a palavra. Você que quer que a sua casa mude, você que é esposa e tem um marido brigão, mas você não quer separar dele, quer que ele mude, porque você ama ele e gosta dele, então prega a palavra, não adianta, pega a palavra. Se ele não quer ouvir, está todo mundo na mesa, pega a palavra e lê em voz alta. Você está lendo para você, para seus filhos, mas ele está ouvindo, porque a palavra ela entra, e aí com o tempo ela é germinada. A palavra é uma semente que germina e cresce. Então primeiramente você está pregando a palavra, ela entra na vida da pessoa, e ali ela vai germinar, vai nascer, e aí você vai regrar com a palavra, vai continuar regando com a palavra, até que essa pessoa seja liberta. Então há um processo. Não adianta querer libertar uma pessoa com oração, se você não prega a palavra que liberta na vida dele. Então só a oração não basta. A oração ministerial, ela é necessário que seja agregado com a palavra, ou a palavra agregado com a oração, porque você pregou a palavra e orou a Deus, e Deus usou com seu Espírito Santo, fez o convencimento, convencendo a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e aí a pessoa arrepende do pecado, morre para o pecado com Cristo Jesus, convertendo verdadeiramente a Cristo Jesus, ressuscitando com Cristo para a vida, passando por esse processo do novo nascimento, e agora essa pessoa já é um filho de Deus, o seu espírito já foi vivificado em Cristo Jesus, passando por esse processo, e a pessoa se foi feita filho de Deus, e o filho de Deus tem a natureza amorosa de Deus, e essa natureza amorosa de Deus
ela perdura na vida do Filho de Deus em todo o tempo. Então a pessoa que é filho de Deus, ele tem a natureza de Deus, e ele não vai praticar as obras da carne, as obras do mundo, porque ele é uma pessoa espiritual, ele tem agora a natureza do Filho de Deus, e ele não vai mais tocar a vida da sua esposa. Então ele não precisa mais da Maria da Penha. A Maria da Penha é para quem é para as pessoas natural, porque ele é uma pessoa que ele excede a lei muito, e isso nós vimos nos vídeos tratando da justiça, porque o Filho de Deus, ele tem a natureza de Deus, ele é uma pessoa de fé, uma pessoa santa, uma pessoa justa, uma pessoa amorosa, e essas 4 coisas estão entrelaçadas. Então ele é uma pessoa que ele excede a justiça. Então tudo que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente não vai mais ter problema na vida dessa pessoa, porque o amor dessa pessoa leva ela a ceder o Estatuto da Criança e do Adolescente, e excedendo o Estatuto da Criança e do Adolescente no amor de Deus, ele não vai ter problema com a lei, e ele não vai ter mais problema com a lei da Maria da Penha, porque o amor de Deus que está na vida dele leva ele a ceder a lei muito. Então ele não vai ter mais problema com a lei, não vai ter mais problema com justiça, porque o amor de Deus que está na vida dele levou ele a ser um justo que excede a lei muito, o que está lá em Mateus capítulo 5, verso 20, a qual Jesus diz: se nós não excedermos os escribas e os fariseus, de forma nenhuma entraremos no reino dos céus, porque os escribas e fariseus eram a lei, porque eles que conheciam a lei, eram eles que aplicavam a lei. Se nós somos justos a ponto de excedermos a lei dos escribas de hoje, que é a justiça, os magistrados que aplicam a justiça, se o nosso amor nos leva a ser justo, o amor de Deus que está em nós, a natureza de Deus, amorosa que nós temos de Deus, nos leva a ceder aos que aplicam a lei muito, nós estamos cedendo a lei. Então, ao ceder a lei, nós não temos mais problema, porque nós cumprimos a lei e muito, ao excedermos a lei no amor de Deus, porque quem ama não faz mal. O cumprimento da lei diz, a palavra de Deus é o amor. No amor nós cumprimos a lei e muito. Então, nós temos de ter esse entendimento, que orar, a oração ministerial, ela é obrigada a estar agregada da palavra, e a vice-versa, a palavra agregada da oração. Nós vamos a uma família que está em conflito, pregamos a palavra que liberta, que cura, que sara, que é o evangelho da nossa salvação, que é a verdade, o evangelho da nossa salvação, e ali a palavra liberta, o amor de Deus faz a obra naquela vida daquela pessoa. Então nós oramos por aquela pessoa, e a pessoa é convencida do pecado, da justiça e do juízo, e o amor de Deus, o Espírito de Deus, ele faz a obra na vida daquela pessoa em Cristo Jesus, e a pessoa é uma pessoa liberta, e os conflitos acabam. Então nós temos que compreender isso. Nós precisamos levar a palavra e o amor. Então de nada adianta nós olharmos para esse mundo a qual tem sofrido a influência de governos intelectuais, liberais, que não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus, não tem nenhum compromisso com o amor que Deus nos dá. Eles pensam que amar a pessoa ser um liberal, para dizer para a pessoa, se ele quiser pecar, ele pode pecar, ele pode continuar no pecado. A pessoa pode prostituir, não tem nada, não, você quer? Essa é uma escolha sua. O corpo é seu, você pode fazer o que quiser dele. E quanto nós que amamos aquilo que nós queremos de melhor, que é a vida eterna com Deus, nós queremos para todos, e nós sabemos que quem está em prostituição, quem está em pecado, o homem natural, o homem carnal, não vai herdar os céus, não vai estar nos céus com Deus, porque o corpo é dele, mas a salvação pertence a Cristo, e é só dele, é ele que salva, e é ele que leva para o Pai, e os céus é de Deus. Vai estar lá quem cumprir os princípios dele,
as pessoas que achar que não precisa cumprir os princípios da palavra de Deus, do amor de Deus, que possa viver na porta larga que é o mundo e vai ir para o céu, estão enganados. Só vai para o céu as pessoas que caminham na porta estreita que é Cristo, que caminha em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, no amor de Cristo, mas compreendendo que no amor nós excedemos a lei, porque nenhuma autoridade pode condenar alguém pela lei da Maria da Penha se ele não triscou na esposa dele, se ele não maltratou a esposa dele, se ele não xingou a esposa dele, se ele não ameaçou a esposa dele, se ele não fez mal à esposa dele. Nenhuma lei terá efeito sobre a vida dele, porque ele excedeu a lei. Nenhuma lei nenhum estatuto da criança e do adolescente, mesmo sendo muito prejudicial à família brasileira, porque leva a criança a não olhar mais que o pai está cuidando dela por amor, mas por direito, por obrigação, e isso atrapalha o entendimento do amor. Mas mesmo assim, nenhum estatuto, nenhum aplicador do estatuto da lei da criança e do adolescente pode trazer esse estatuto sobre um pai e uma mãe que ama o seu filho, que está cuidando dele, que não está maltratando, que está cuidando dele bem, que está colocando na escola, que está cumprindo com todas as suas obrigações para com o seu filho. Nenhuma lei pode causar algum dano na vida desse pai e dessa mãe, porque eles estão excedendo o estatuto da criança e do adolescente muito. Então nós temos que compreender o orar sem pregar o amor de Deus, sem pregar Cristo que é amor, sem pregar a palavra de Deus, sem pregar o Evangelho que salva. A oração sem estar agregada à palavra de Deus não liberta ninguém. A oração que liberta é a oração que vai acompanhada da palavra de Deus. E quando nós olhamos para Marcos capítulo 9, lá no verso 29, diz assim: Jesus, logo depois dos apóstolos ter tentado expulsar um demônio de um jovem, não conseguiu. Então Jesus veio e expulsou, e os apóstolos quiseram saber de Jesus por que eles não conseguiram expulsar tal demônio. Jesus disse: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então nós voltamos à questão pessoal aqui, da oração pessoal. Por quê? Para fazer a obra de Jesus Cristo, para que nós possamos orar, impor as mãos sobre alguém que estiver possesso de demônio, e essa caça de demônio, porque tem uma caça de demônio que só é expulsa com jejum e oração, essa pessoa que tem esse ministério de libertar, que é um pastor, ou um líder, ou um evangelista, um obreiro, ele tem que estar em constante oração pessoal com Deus, em jejum, estar nessa entrega a Deus em jejum e oração, uma vida pessoal com Deus, relacionamento pessoal com Deus, fortalecido no poder de Deus, para que ele tenha autoridade de orar por quem está acometido de demônio, de espírito maligno, e expulsar. Como nós estamos tratando de oração, nós temos de estar preparado para oração. Estar preparado para orar, estar preparado para exercer o nosso ministério, estar preparado tanto na palavra, no conhecimento da palavra, como na oração, porque quando nós conhecemos a palavra, nós sabemos como orar, porque na palavra nós aprendemos a orar. Então nós estamos aptos a levar a palavra e a orar. A pessoa que recebeu o ministério de Jesus, né,
ele, na verdade, nós não recebemos ministério, nós somos levados ao cargo, nós somos levados ao ministério. É isso que a palavra de Deus nos instrui. Então o cargo não é nosso, o cargo é da igreja. O Espírito Santo veio e deu os cargos à igreja. Depois a gente vai falar numa série de vídeos sobre isso. Mas nós não recebemos o cargo, nós somos dados ao cargo. E nós temos de estar preparados para exercer esse cargo. O pastor tem que estar preparado para exercer seu cargo, para pastorear suas ovelhas, para pregar a palavra. O profeta tem que estar preparado para levar a palavra de Deus e os juízos de Deus às pessoas, e levar a palavra que liberta, que cura, que sara, que é o evangelho da nossa salvação, é Cristo, e preparado para falar aquilo que Deus manda ele falar. Então, assim como Deus tem mandado eu falar que Ele vai castigar o mal aonde ele reside, né? Que é na vida da pessoa que está em pecado, isso vai acontecer. Eu estou pregando e vou continuar pregando isso vai acontecer. Queira a pessoa que está em pecado, ache bom, goste ou não, eu vou continuar pregando, porque um dia Ele pode libertar. Porque a partir do momento que eu prego, ele ouve a palavra, o que eu oro por ele, o Espírito Santo vem com convencimento do pecado, da justiça e do juízo. E aí vai depender da vontade dele de se libertar do pecado. Então nós precisamos compreender que nós precisamos zelar do nosso ministério. A oração, existe um ministério da oração, a pessoa que é a pessoa de oração, mas ele precisa da palavra. Ele não pode viver só de oração e não pode viver só orando pelas pessoas. É preciso também pregar a palavra para que a pessoa seja liberta. E aí, antes de encerrar esse vídeo, no finalzinho aqui, eu quero trazer para vocês algo importante. Porque quando nós temos um ministério, que nós usamos a palavra de Deus, nós estamos usando a palavra de Deus e estamos orando pelas pessoas, que o nosso ministério, todo ministério é a favor do mundo, a favor das pessoas, a favor das pessoas ser libertas, e levar esse amor de Deus que amou o mundo através de Jesus Cristo, pagando o preço do nosso pecado. Então, qualquer que seja o ministério, o resultado, o objetivo de Deus, o resultado desse ministério é vida salva em Cristo Jesus, é vidas vivendo abundantemente em Cristo Jesus, são pessoas vivendo abundantemente em Cristo Jesus. Então nós temos que aprender a orar e também a abençoar essas pessoas. Uma coisa que eu tenho visto nos últimos tempos, a benção ela se tornou assim uma coisa corriqueira, até fútil, né? O pessoal olha para o seu filho e diz: Deus te abençoa. O pessoal olha para a igreja: Deus abençoa a todos, Deus abençoa, Deus abençoa. Mas abençoa com o quê? Porque quando você abençoa alguém, é preciso que alguma coisa seja agregado a essa bênção. Essa bênção não pode ser vazia. A bênção vazia não surge efeito nenhum. Quando nós abençoamos uma pessoa, nós estamos orando para aquela pessoa, é oração. Quando Deus te abençoa, eu estou orando para aquela pessoa. Então Deus te abençoa com o quê? E aí quando nós olhamos lá para Números, capítulo 7, aliás, capítulo 6, a partir do verso 22, o Senhor ensinando a Moisés para que ensinasse Araão a abençoar as pessoas, né? O Senhor diz assim: e falou o Senhor a Moisés dizendo: fala a Araão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo: o Senhor te abençoa, te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então veja bem, a bênção no nome de Deus, ela requer que esteja agregada alguma coisa, ela não pode ser vazia. O ensino aqui, a instrução aqui da benção é o seguinte: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoa. Então você diz assim: o Senhor te abençoa, tudo bem, está aqui. E te guarde. Então o Senhor te abençoa e te guarde. Tem mais coisa acompanhada. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Quer dizer, a bênção ela é mais extensa. Ela precisa ter conteúdo dentro dela.
Ela não é só Deus te abençoe e pronto, não. Deus te abençoa. Vamos abençoar a pessoa como? Deus te abençoa com um bom dia, Deus te abençoa com paz, Deus te abençoa com amor, Deus te abençoa com justiça, Deus te abençoa com proteção, Deus te abençoa com livramento, Deus te abençoa com pão de cada dia, Deus te abençoa com emprego se a pessoa está desempregada, Deus te abençoa com saúde. Então, a bênção, ela precisa estar agregado nela coisas para que ela não seja vazia. Só Deus te abençoa, está vazio. Abençoa com o quê? Deus vai te abençoar com o quê? É preciso estar vazio, ter alguma coisa, não pode ser vazia. E aí no verso 26 diz: e o Senhor sobre ti te levanta o seu rosto e te dê paz. Então o Senhor levanta sobre ti o rosto, que o rosto de Deus resplandeça nas nossas vidas e nós tenhamos paz, né? E no verso 27 diz: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então essa forma que Deus abençoa, a partir do momento que nós o abençoamos as pessoas, agregando aquilo que nós queremos que a pessoa seja abençoada, e Deus abençoa a pessoa com aquilo que nós proferimos com fé, saindo da nossa boca, nós abençoamos no nome de Jesus Cristo aquela pessoa, e Deus abençoa com aquilo que nós proferimos. Então a bênção é só o início, só o cabeçalho, porque aí vem aquilo que precisa estar agregado no cabeçalho, junto com o cabeçalho, com aquilo que vai, que é o conteúdo. Então a bênção, a pronúncia bênção, ela é só o cabeçalho, e o conteúdo vem agregado a esse cabeçalho. Então eu te abençoo com isso, aquilo e aquilo outro. Amém? Já está com 31 minutos aqui, não quero passar. Eu encerro aqui essas séries de vídeos falando sobre bênção de Deus. E no próximo vídeo a gente já vamos começar a falar dos galardão, mas aí para que não fique uma extensão muito grande, vou começar com uma série de vídeos falando sobre os dons, né? Sobre os dons de Deus que nos são dados. Então no próximo vídeo a gente já vai entrar nesse assunto. Vamos começar com uma nova série tratando desse assunto. Que a paz e a graça de Jesus Cristo seja contigo e te abençoe com muita paz, muito amor, entendimento, compreensão na sua vida.